Quer dizer que você está com dificuldades para escolher o gráfico que melhor se adequa à apresentação que você quer fazer, ao dashboard que você quer montar, à base de dados que você está analisando. Talvez você já tenha perdido horas da sua vida, do seu trabalho, construindo um dashboard bonito, impressionante, mas chegou lá na hora e na frente do seu chefe, na frente do conselho de administração, na frente da diretoria, na frente dos seus colegas, vieram perguntas que não estavam bem esclarecidas com aqueles gráficos. Isso pode ser bem desconfortável, eu te entendo. No começo eu também já tive essa dificuldade de escolher qual que seria o melhor gráfico. Fica tranquilo, você não está sozinho nessas. Nós temos inclusive diversos inscritos aqui no canal e seguidores nas nossas redes sociais que nos mandam no direct, na DM, nos mandam dúvidas com relação a gráficos. Inclusive, essa dúvida ela surgiu na nossa caixinha de perguntas e por isso esse vídeo está sendo gravado, pelo volume de dúvidas que nós temos com relação a gráficos. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar agora de maneira bem objetiva como você vai escolher o gráfico para cada situação. Eu fiz ontem uma resposta numa caixinha de perguntas que eu vou reiterar aqui. Como que você vai escolher um gráfico? Você vai, primeiro de tudo, ter clareza da pergunta que você quer responder. Isso. Você vai verificar se os seus dados estão bem organizados, se o número está formatado adequadamente, e só depois você vai então escolher o gráfico que você vai colocar na sua apresentação no seu dashboard. Hoje eu vou te mostrar então três exemplos práticos aqui para você não errar mais. Isso vale para todos os gráficos. Então você, primeira coisa, vai olhar para a sua base de dados. Neste nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho a identificação dos meses, num período aqui de, vamos ver, 12 meses. Eu vou ter aqui as vendas que ocorreram respectivamente em cada mês. Então, por exemplo, aqui no mês de abril foram vendidos R$ 12.846. E eu vou ter as devoluções nesses respectivos meses. Aqui a data base está em 1º de março, 1º de abril, 1º de maio, mas poderia ser qualquer outra data base, ou poderia ter mais de uma data dentro do mesmo mês, sem problemas isso. Mas enfim, nós temos então os meses, as vendas, as devoluções, por exemplo, aqui no mês de abril foram R$ 758 em devoluções contra R$ 12.846 em venda. O que que eu preciso responder então neste meu exemplo hipotético? Meu chefe chegou para mim e disse o seguinte: como esses valores evoluíram ao longo do tempo? Então, sempre que você quiser demonstrar como algo evolui ao longo do tempo, você vai utilizar o gráfico de linhas. Como que eu faço o gráfico de linhas, professor? Eu vou selecionar a área que tem a minha base de dados, vou lá em cima na guia inserir e vou clicar aqui ao ladinho de gráficos recomendados, tem um botãozinho onde tem duas linhas ali se cruzando. Você vai clicar na setinha e vai escolher então o gráfico de linhas. Vejam bem, vou colocar aqui a opção 2D. Olha só como fica bem clara a evolução. É legal porque o gráfico de linhas ele trabalha com pontos, então eu consigo ver aqui e no mês de janeiro de 2026 eu tive o meu pico de vendas. Eu consigo ver aqui que no mês de fevereiro de 2026 eu tive o meu pico de devoluções. Eu consigo fazer diversas edições nesse gráfico aqui. Eu consigo remover o título, remover esses valores, eu consigo adicionar rótulos, enfim. Mas a nossa aula aqui é para você entender qual é o melhor gráfico. Não para a gente formatar o layout e deixar ele bonitinho, porque a pergunta principal que você tem que responder é: o que este gráfico ele tem que mostrar, beleza? Então aqui na linha azul eu tenho a minha evolução de vendas, na linha laranja eu tenho a minha evolução de devoluções. Eu poderia utilizar, por exemplo, outro tipo de gráfico. Eu poderia utilizar um gráfico de área.
2D também. Aqui a única diferença do gráfico de linha para o gráfico de área é que o gráfico de área ele preenche tudo aquilo que está abaixo da linha. Então, visualmente, dependendo da dashboard que você estiver montando, ele pode ou não ficar mais bonito. Se eu for aqui em cima na guia design do gráfico, deixa eu ver aqui bem do ladinho da minha câmera e clicar nela, vocês vão ver que eu tenho bem aqui no meio, no centro da minha barra de ferramentas, algumas pré-formatações, algumas pré-definições, onde eu já posso escolher aqui aquela que melhor me agrade, aquela que visualmente mais me agrade para fazer uma apresentação, perfeito? Mas como eu falei para vocês, não vamos entrar na parte visual hoje, só para vocês conhecerem. Outro exemplo, gráfico de colunas. Qual pergunta responde o gráfico de colunas? O gráfico de colunas ele traz uma ideia de comparação ou ranking. Então, por exemplo, aqui na minha tabelinha, eu tenho o vendedor e eu tenho as vendas. Eu tenho, por exemplo, o vendedor João vendeu um total de R$ 8.564. A vendedora Alessandra vendeu um total de R$ 9.874. Eu quero saber quem vendeu mais e quem vendeu menos. Eu vou selecionar a minha base de dados, vou em inserir, eu vou aqui no botãozinho das barras, vou clicar nele e vou inserir o gráfico de barras. Prontinho. Aqui eu já consigo visualizar então que quem vendeu mais foi a vendedora Fabiane. Aqui também da mesma maneira, eu consigo formatar ele, consigo adicionar rótulos de dados para aparecerem os valores, posso negritar os valores e também posso, da mesma maneira, ir na guia design e pegar uma pré-definição para colocar no gráfico, aquela que eu entenda que fique mais bonita, que melhor apresente, que melhor combine com a minha apresentação. Beleza? Então, gráfico de barras, ele vai fazer uma comparação, vai estabelecer um ranking. Beleza? Então eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Gráfico de árvore. Quando eu quero responder a seguinte pergunta: como o total desse valor ele está distribuído entre categorias? Isso pode ser utilizado, por exemplo, num almoxarifado. Então, vem aqui comigo, olha só essa base de dados. Aqui eu tenho, por exemplo, categoria material de escritório. Dentro dessa categoria, eu tenho o item papel A4. Eu também tenho dentro dessa categoria toner de impressora. Também vou ter dentro dessa mesma categoria canetas. Já na categoria limpeza, eu vou ter detergente, desinfetante, álcool e assim sucessivamente. Cada item vai ter o seu valor total representativo. Como funciona então para mim responder como que o total ele está distribuído entre categoria? Presta bem atenção. Eu vou selecionar a minha base de dados, vou aqui em inserir e vou aqui neste botãozinho do gráfico de mapa, mapa de árvore, e vou clicar nele. Vejam só. A ideia desse gráfico é demonstrar de forma visual qual que é a categoria que mais representa gastos, mais representa as despesas e o que está dentro dela. Então, por exemplo, aqui dentro da categoria material de escritório, eu tenho aqui a identificação no gráfico, que é o toner de impressora, papel A4, grampeadores e canetas. O toner de impressora é o que mais está gastando nessa categoria, ela está toda em azul. Na categoria manutenção, o maior gasto que eu tenho é com ferramentas, porque ela está aqui no quadrado maior. Vejam que extensões elétricas e lâmpadas estão mais ou menos com os mesmos valores, enquanto materiais hidráulicos está representando a segunda posição, ou seja, é uma distribuição hierarquizada dos valores. Na mesma coisa vai valer então para a categoria de EPIs e por fim para a categoria de limpeza, que é a que nós menos estamos gastando. Então, sempre que eu quiser aqui responder a pergunta
como o total está distribuído entre categorias, eu posso utilizar o mapa de árvore, beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda tiver dúvidas aqui com relação a como utilizar os gráficos, ah, em situações específicas, qual que é o melhor gráfico usar, deixa aqui nos comentários. Nos segue lá, vou reiterar aqui, nos segue em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, porque todos os dias nós estamos postando conteúdo de valor que vai auxiliar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado com Excel. Então, um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.